Bem, alunos, nossa quinta aula, né, acredito, e vamos dar prosseguimento, né, a toda a cadência de aprendizado com relação à ressonância magnética. Eu espero que as aulas anteriores tenham sido proveitosas. Já comuniquei lá com o pessoal da faculdade, até com a coordenação, que caso alguém tenha necessidade de esclarecer alguma dúvida, esclarecer alguma coisa que ficou em pendência com relação às aulas anteriores, pode ser encontrado no meu número de WhatsApp, que é o mesmo número de celular, lá na faculdade, contanto que ninguém venha fazer pergunta a partir das 2 da manhã, já fica meio incômodo de responder, né? Mas, caso faça essa pergunta, eu responderei no outro dia, não há problema nenhum. No momento que eu acordar, eu responderei no outro dia. E o que é que foi visto até agora? Nós, nas 4 aulas anteriores, só para a gente fazer uma recapitulaçãozinha, nós vimos a importância do magneto, a diferença básica do magneto e o gantry na tomografia, né? Lembrando que o magneto não vai fazer uso de radiação ionizante, o magneto vai usar um campo magnético estável para influenciar os átomos de hidrogênio. Aprendemos que usamos os átomos de hidrogênio porque existe em grande quantidade no nosso corpo, certo? Então, o hidrogênio está presente em líquidos e mais de 70% do nosso corpo é formado por líquido. E o magneto influencia também o átomo de hidrogênio mais facilmente, por ser um átomo muito simples. Um prótonzinho e um elétron, não tem nêutron, a carga dele é bem baixa. O que mais? Já falamos sobre o fenômeno de precessão. Também falamos sobre o pulso de radiofrequência, que atinge o átomo de hidrogênio, transferindo energia. O átomo de hidrogênio perde a influência do B0 justamente porque a energia é mais forte que o B0. Ela vai cair, né, 90 graus, vai expulsar essa energia, que é chamada de relaxamento. Acredito que vocês lembram disso, que relaxamento é a expulsão da energia do átomo de hidrogênio. Depois aí tem a recuperação, né, a volta da influência do B0, que ele vai, essa volta é exponencial, ou seja, ela é cadenciada, e quando ela tem 63% de energia no plano de magnetização suficiente para gerar ponderação T1, que o T2 é baseado no declínio, né? Gera 97% de perda de energia. O que mais também? O DL, né, que é o declínio de indução livre, justamente que a energia do plano transverso começa a decair, e à medida que a energia cai, a voltagem da energia que é transferida para a bobina, né, para a antena de recepção, ela começa também a cair, e a partir dessa voltagem que é formada algumas das ponderações entre a T2, e nós já falamos basicamente do processo inteiro de formação de imagem. Mas agora, destrinchando um pouquinho essa formação, nós vamos falar agora sobre os pulsos de radiofrequência. Tudo que foi visto até agora, se vocês observaram, tem um foco baseado na utilização do gantry. Tem um foco baseado em como o gantry influencia o átomo de hidrogênio, em como o campo magnético que estava fornecido pelo gantry vai nos ajudar a criar ressonância de campo pelos átomos de hidrogênio. Então, tudo isso está voltado ao gantry. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os pulsos de radiofrequência. O que são esses pulsos? A primeira coisa que eu gostaria de salientar para vocês sobre esses pulsos é que o pulso de radiofrequência é uma forma de energia, mas, como foi comentado antes, não tem energia o suficiente para interagir com elétrons, para interagir com matéria orgânica e inorgânica. Então, ela não é uma fonte de energia radioativa, o que é muito bom para o paciente. E para quem também está operando, é claro. Mas é uma forma de transmissão de energia, como qualquer outra. E para quem já foi submetido a um exame de ressonância, ou para quem já teve curiosidade de olhar no YouTube alguns exames, lá tem vários vídeos sobre exames, sobre manutenção, sobre até a construção dos magnetos, no site da GE tem. E você vai observar que toda vez que o paciente está sendo submetido lá ao exame, ele está lá no campo, ocorrem barulhos de vários tons. Vai pá, 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 bê, 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 bê. Cada sonzinho desse é um efeito colateral de uma emissão do pulso radiofrequência. Muita gente confunde achando que, porque uma radiofrequência, ele dá aquele tom, pá, e aquilo é a emissão
do pulso. Não é o contrário. Aquilo ali já é a ressonância da emissão do pulso de radiofrequência. E vamos observar que cada tomzinho daquele é como uma nota musical, como uma faixa musical tradicional, que vai de dó na escala de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Cada tomzinho daquele equivale a um nível de energia. Existe realmente uma ligação estreita entre a música, a tonalidade e a onda energética. Então, o que acontece? Quando ocorre aquela emissão do pulso, dependendo do tom, vai gerar justamente a vibração que vai gerar aquele ruído, né, aquele barulho, ele é de acordo com a quantidade de energia emitida. Mas vamos começar a entender agora um pouquinho quanto de energia é emitido, por que ocorre em sequência de pulso e como nós podemos controlar elas, certo? Então, eu acredito que a última imagem que nós ficamos na aula passada foi justamente sobre a intensidade de sinal, que descrevia a questão de ausência de sinal, de sinal hipointenso, diso e hiperintenso, né? A diferença justamente dos sinais, de ressonância magnética. E vamos começar a falar hoje aqui, ó, parâmetros de escala temporal de pulso. Pulsos, na verdade, plural, né, Luciano? Então, olha só, uma sequência de pulsos muito simplificada é uma combinação de pulsos de radiofrequência, sinais e períodos de recuperação intervenientes, ou seja, os períodos que existem de cada pulso de radiofrequência. É importante observar-se que uma sequência de pulsos não existe efetivamente. Ela apenas mostra, em termos simples, os diversos parâmetros de escala temporal utilizados em sequências mais complicadas, isto é, o TR e o TE. Bem, vamos começar a falar aqui um pouquinho sobre TR e TE. A primeira coisa que é interessante observar aqui é que esses dois parâmetros são parâmetros que vão influenciar diretamente o contraste na imagem. Do mesmo jeito que a tomografia computadorizada, do mesmo jeito que o raio-x você mexe com KV e com MA, em tomografia você também mexe com KV e MA, existe um padrão, mas você vai ter que trabalhar de acordo com as pessoas que são submetidas à tomografia. Ressonância também. As sequências têm TRs e TEs diferentes, e você pode modificar isso, fazendo a sequência ficar mais eficiente, menos eficiente, mais rápida ou menos rápida. Então, o que acontece? Olha, uma sequência de pulso consiste em vários componentes, sendo os principais descritos a seguir. Vamos lá. O que é TR e TE e que eles influenciam na formação da imagem? Primeira coisa aqui, ó, TR é o tempo de repetição, certo? Que é o tempo que vai de repetição entre dois pulsos de radiofrequência. O que significa isso? Eu comentei com vocês agora que uma sequência mesmo, tá lá a máquina, pá, 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 pá. Isso pode ser uma sequência, especialmente no T1. Já o flare, ele faz pá, pá, né? Ou seja, se vocês observarem, existe uma diferença de tempo entre os pulsos. O que vai definir esse tempo entre a emissão dos pulsos de radiofrequência é a minha TR. Certo? A TR, justamente, o quanto de TR você vai colocar, você vai acelerar. Ou é a TR que vai definir isso. É a TR que vai definir quanto tempo que existe entre os pulsos de radiofrequência. Lembre-se que cada pulso de radiofrequência desse que é emitido, ele é responsável justamente pela transferência de energia do magneto para o átomo de hidrogênio. Então isso vai influenciar em muito todo aquele processo que a gente aprendeu naquelas aulas anteriores. O processo de estar alinhado com o magneto, o processo de emitir o pulso de radiofrequência, o átomo fica mais pesado, emitir, causa um relaxamento e voltar. Ou seja, foi pá, 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 pá. Essa velocidade de definição da mecânica quântica de geração da imagem que vai definir o meu TR. Certo? Mas o que acontece? Se você for pensar direitinho, é justamente isso. É o tempo de repetição entre dois pulsos de radiofrequência. Já a minha TE é o tempo de excitação. Ou seja, é o tempo em que o sinal na bobina vai ficar mais alto. E por que o sinal na bobina vai ficar mais alto? É que é o seguinte, eu não sei se vocês lembram do DIL, né? O declínio de indução livre. O declínio de indução livre é justamente a definição da energia da perda da magnetização do plano transverso. Ou seja, ocorreu um pulso de radiofrequência, certo? Foi para o átomo de hidrogênio, o átomo de hidrogênio cai.
Então, qual é o relaxamento? Ele vai liberar a energia da radiofrequência. Quando ele libera, ele volta a ser influenciado por B0. A tendência é ter uma recuperação e um declínio. Então, quando eu estou declinando, declinar é diminuir, é cair. Então, a minha energia está caindo. Se a minha energia está caindo, ela já teve um ponto alto. Ela já foi a 100%, já foi a 80%, já foi a 90%. Então, o ponto máximo de energia absorvido pelo átomo de hidrogênio que ele está segurando lá é justamente o meu T é o sinal máximo na bobina. Lembre-se que o TE está ligado diretamente ao meu declínio de indução livre. Se eu estou declinando, a energia está caindo. Se ela cai, em algum momento ela já foi o ponto mais alto. Então, a minha TE é justamente esse ponto mais alto. É onde eu defino na máquina lá o ponto mais alto de energia que meu átomo de hidrogênio vai continuar absorvendo antes do relaxamento. Então, pronto, já conhecemos esses dois parâmetros. Poxa, onde é que eu encontro isso lá na máquina? Eu tenho um slidezinho aqui no material de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Um pouco mais na frente, que já é na parte mais de praticidade. Mas nós chegamos lá. Eu sei, é uma pilha de coisas para a gente estudar, né? Tem muita coisa ainda para ver pela frente. Eu acho que dá um bom tempo ainda de aula. Tá aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, se vocês observarem, isso aqui é o platô principal. Deixa eu me esconder aqui um pouquinho. O platô principal de operação de uma sequência aqui, ó. Uma sequência em sagital. É uma sequência chamada lava, certo? Então, esses parâmetros aqui são os parâmetros que futuramente vocês que forem trabalhar em ressonância magnética vão estar acostumados a ver. Tem um detalhe interessante. Esses parâmetros aí pertencem a uma máquina GE, uma Signa. Então, em outras máquinas, o layout, né? O layout que vocês têm do equipamento vai mudar. Ou seja, o sistema operacional do equipamento vai mudar. Mas os princípios sempre serão os mesmos. Vamos encontrar a phase FOV, o FOV, a espessura, o espaçamento, tudo do mesmo jeito. Então, o que acontece aqui? A primeira coisa que a gente vai observar aqui é minha TR, aqui, ó, meu tempo de repetição. Que é que nós estamos comentando agora. Meu tempo de repetição, nesta sequência aqui lava, ela está sendo de 4.4. Ele é medido em milésimos por segundo. Então, é uma sequência que vai ser muito rápida. A repetição de cada pulso ocorrerá a 4.4 milésimos por segundo. Então, é uma sequência, praticamente, o som dela porque é muito rápida, é uma sequência muito rápida. E por que ela tem que ser rápida? Lá vai eu ativando essa porcaria de novo. Porque ela tem que ser rápida. Olha aqui, ó. O tempo que vai ser utilizado nessa sequência vai ser de 0,17 segundos. Ou seja, são 17 segundos. A primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é que muitos exames em ressonância magnética, por exemplo, exames de tórax, exames de abdômen, eles precisam de uma apneia do paciente. Eu acredito que vocês aprenderam que em técnica radiográfica, que quando vocês fazem um PA de tórax, um perfil de tórax, vocês pedem um paciente para encher o pulmão de ar, né? Eu acredito que vocês lembram disso. Na tomografia e na ressonância, o processo é o mesmo. Se você vai fazer um tórax, você vai pedir o paciente para encher o pulmão de ar. Caso ele não consiga estar com o pulmão inflado, ele tem que estar com, no mínimo, o pulmão parado para evitar artefato movimento. A mesma coisa em região abdominal, tanto superior quanto inferior. Você pede ao paciente para ele parar de respirar. Quando você pede ao paciente para ele parar de respirar, ele para, ele cria a apneia, você vai mandar essas sequências aqui no caso de 17 segundos. Então a sequência tem que ser rápida. Para que a sequência seja rápida, o meu TR também tem que ser o mínimo. Então isso vai influenciar muito, o meu TR vai influenciar muito em questão o tempo de aquisição do exame. A minha TE está aqui, ó. A TE máxima está aqui, ó, 1.2. E minha TE mínima, 2.1, porque é invertido, relacionado ao meu T1 e relacionado ao meu T2. Mas mais tarde vamos falar mais direitinho aqui sobre esses parâmetros. Tudo isso aqui vai ser acumulado por vocês que vão trabalhar com ressonância. Vocês têm que estar bem íntimos desses procedimentos, porque, assim, em ressonância magnética, o maior inimigo com relação aos exames é o tempo. Existem exames que são muito demorados, demoram 1 hora, existem exames que demoram 1 hora e alguma coisa, tudo isso vai depender do paciente, do procedimento do exame. Então, ao contrário da tomografia computadorizada, que a gente tem aquela questão de estar com a tomografia computadorizada, a gente tem aquela questão da radiação. Você não pode errar um exame de tomografia computadorizada
Porque no momento que você erra um exame de tomografia computadorizada, você vai ter que repetir esse exame na tomografia computadorizada. E repetir o exame de tomografia significa emitir mais uma vez dose de radiação no paciente e causar um prejuízo no paciente. Então, a primeira coisa com relação à tomografia e ao raio-x é que repetição de exame, vocês sabem disso, é inadmissível. Vocês estão lidando com radiação ionizante. Ah, ressonância não tem radiação ionizante, então eu posso passar o dia todo ali com o paciente ali dentro da máquina que não vai ter problema nenhum. Vai ter, porque assim, existem exames em ressonância que são muito demorados. E se você começa a errar as sequências, por exemplo, essa sequência aqui é uma sequência rápida, 17 segundos. Mas existem sequências em ressonância magnética que duram 2 minutos. Existe sequência de angiorressonância que são 10 minutos. Então imagine se você perde, você faz uma sequência lá de ressonância que leva 10 minutos, você perde essa sequência. No momento que você perde essa sequência, você vai ter que repetir a sequência do paciente. Então você perdeu 10 minutos. Isso acaba gerando um efeito cascata. Se aquele paciente que está lá na máquina deveria durar um exame, digamos, meia hora, 15 minutos, quando aquele paciente está atrasando, por consequência está criando um atraso no paciente que está atrás dele, por consequência no paciente que está atrás do que está atrás dele, ou seja, quando você vira um efeito dominó. O seu atraso naquele exame, o seu erro naquele exame, acaba prejudicando sua agenda inteira. Então, é interessante você sempre prestar atenção nisso, estar sempre íntimo com relação aos nossos parâmetros de trabalho na ressonância magnética, porque você pode encurtar o tempo de sequência, pode aumentar, você pode deixar ele com mais qualidade. A gente vai falar mais sobre isso mais na frente. Mas vamos dar uma voltazinha aqui. Opa, onde é que eu estava? Vamos voltar lá para nosso comecinho, né? Ainda tem muita história pela frente, cara. Tem história pra caramba, tem muita coisa pra gente falar. Não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. É uma boa quantidade de estudo, hein, professor? Esse material é muito bom, eu gosto muito dele. Bem, então estamos aqui. Deixa eu me tirar daqui, que eu estou sempre atrapalhando aqui. Não sei porque tem aparecendo as imagens. Mas tudo bem, vamos lá. O meu TR, como comentei anteriormente, é o tempo de repetição, que vai de um pulso de radiofrequência a outro, certo? Vocês viram ali aqui naquela sequência, em especial aquela lava, de 17 segundos. Minha sequência estava lá 4.4, ou seja, uma sequência muito rápida. Minha TE máxima era a 2.1 e a mínima 1.2. Então, o que acontece aqui? Olha, meu TR vai ser o tempo de pulso, que já ficou claro. Toda vez que foi emitido o pulso, pam, 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 o tempozinho entre cada pulso desse é justamente minha TR. Minha TE vai ser justamente o tempo de sinal máximo na bobina. Quando eu estou falando de bobina, eu estou falando de antena, estou falando do equipamento que causa a captação da radiofrequência que é emitida após relaxamento. Então, é o pico, é a quantidade máxima de energia que o átomo de hidrogênio lá assimilou, absorveu do pulso da máquina, segurou antes de emitir para o relaxamento. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a TR e a TE. Olha, a minha TR e a minha TE são parâmetros que vão caracterizar o contraste na imagem, ou seja, em tomografia computadorizada e em raio-x, o contraste na imagem ele é justamente definido pelo meu KV. Lembra que o KV é o poder de penetração daquela dose de radiação. Como aqui, felizmente, nós não utilizamos radiação ionizante, o que vai justamente caracterizar os parâmetros de contraste vai ser justamente as minhas alterações causadas em meu TR e causadas em meu TR. O TR influencia diretamente a minha ponderação T1 pelo tempo do exame. Olha aqui, palavrinha muito importante é isso aqui, ó. Tempo. Como eu comentei com vocês anteriormente, nós não temos radiação ionizante. Então, se não temos radiação ionizante, qual o problema de deixar o paciente lá o dia todo, lá dentro da máquina, ouvindo barulho? Bota o fonezinho no paciente, deixa lá, o dia todo, não. O tempo é o nosso maior inimigo. Eu vejo, assim, que uma coisa, quando eu trabalho com ressonância, é um parâmetrozinho que eu tento sempre observar e tento sempre seguir. É fazer o exame de forma o mais rápido possível para o paciente, fazer mais com qualidade. Por que mais rápida possível? Porque o tempo é meu inimigo, porque o tempo é tão importante. Por 2 motivos. O motivo 1 é o que eu comentei anteriormente, que é a demora que os exames de ressonância têm. Um exame de crânio leva 20 minutos, um de coluna 15, um de próstata 40 minutos a 1 hora. Um abdômen total com coluna de ressonância às vezes chega a ter 1h30. Então, lembre-se, não é um exame confortável. O paciente vai estar lá inserido dentro do magneto, o espaço magneto é pequeno,
O paciente vai estar envolto em um monte de bobina, que são as antenas, né, para captar o pulso de radiofrequência. E em nenhum momento esse exame ele é confortável. O paciente não tem medo, fica ali à vontade, mas quanto mais rápido for ocorrer a realização do exame, melhor para o paciente e melhor para você, que é o operador, porque você vai dar sequência lá à sua cadeia de exames. Imagina você entra 6 da manhã para assumir um serviço de ressonância, tem 30 ressonâncias. Cara, se você for levar em consideração cada exame desse feito a meia hora, com 30 exames, você vai terminar 10 da noite. Então, você tem que fazer de forma eficiente, certo? E o número de cortes é proporcional ao BTR, tendo em vista que quanto maior a TR, maior o tempo de exame, o que possibilita uma aplicação maior de número de cortes. Então, assim, nós já passamos aqui do tempinho de cada aula, tá certo? Eu vou dar uma parada agora, a gente resistir aqui na primeira aula. Assim que eu começar a gravar essa minha segunda aula, a gente vai começar a falar aqui sobre esse trechinho aqui, da influência do TR, certo? Pelo número de cortes e sua influência no meu T1, tá certo? Obrigado a vocês que assistiram. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu gravo minha segunda aula, tá? Até mais.